Bom dia, galera. E vamos lá para mais uma abordagem teórica sobre conteúdo gramatical, né? A gente vai falar hoje sobre os tipos de discurso e verbos de elocução. Então, discurso nada mais é do que a forma como as falas das personagens são introduzidas numa narrativa. Existem três tipos de discurso: o discurso direto, o discurso indireto e o discurso direto livre. Nos textos narrativos, é através da voz do narrador que conhecemos o desenrolar da história e as ações das personagens. Mas é através da voz das personagens que conhecemos as suas ideias, opiniões e sentimentos. A forma como a voz das personagens é introduzida na voz do narrador é chamada de discurso. É através de uma correta utilização dos tipos de discurso, a narrativa ela poderá assumir um caráter mais ou menos dinâmico, natural, interessante ou objetivo, o que contribui decisivamente para o sucesso do texto narrativo. Vamos lá. Discurso direto. O discurso direto é a transcrição exata das falas das personagens, sem a participação do narrador. É o mais natural e comum dos tipos de discurso. Exemplos de discurso direto. Mariana perguntou: "O que posso fazer para ajudar?" Outro exemplo, Descartes afirmou: "Penso, logo existo." Estrutura do discurso direto. O discurso direto é introduzido por verbos de elocução, que veremos mais à frente, que anunciam o discurso. A seguir a esses verbos aparecem dois pontos e há uma mudança de linha, ou seja, da linha superior para a linha abaixo, para o começo da fala da personagem, que é iniciada por um travessão. Então, assim, a estrutura básica do discurso direto é essa, certo? Como vocês podem ver aí no slide. Então, o travessão ele indica o começo da fala de uma personagem, mas também a mudança de interlocutores, como a mudança da voz da personagem para a voz do narrador. Além do travessão, o discurso direto pode ser também colocado entre aspas, indicando assim uma citação ou transcrição. E através da utilização do discurso direto, o narrador permite que as personagens se exprimam livremente, ganhando vida própria na narração. Vamos abordar agora um pouquinho sobre o discurso indireto. O discurso indireto é a apresentação das falas das personagens feita pelas palavras do narrador. Assim, é sempre feito na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa. O discurso direto na primeira pessoa e o indireto na terceira. Exemplos: Mariana perguntou o que podia fazer para ajudar. Descartes afirmou que pensava, logo existia. Então dá para perceber, né? Dá para notar aí essa diferença. Estrutura do discurso indireto. O discurso indireto é também introduzido por verbos de elocução que anunciam o discurso. A seguir a esses verbos aparecem conjunções, como as conjunções que e se, que marcam a separação da fala do narrador e da fala da personagem transmitida pelo narrador. Então, essa aí é a estrutura básica do discurso indireto. Lembrando que no discurso indireto, o narrador é o responsável por falar na vez da personagem, utilizando suas próprias palavras para reproduzir a essência das falas das personagens, bem como suas reações e personalidades. Discurso indireto livre. O discurso indireto livre é a apresentação das falas das personagens inseridas dentro do discurso do narrador. É o mais difícil e o mais dinâmico dos tipos de discurso. Exemplo de discurso indireto livre. Então Paula corria o mais que podia para tentar resolver a situação. Logo a mim isso tinha de acontecer. Ela não sabia se conseguiria chegar a tempo e resolver aquela confusão. Tomara que eu consiga. Então percebam que o que está grafado aí em azul é a fala da personagem, certo? Inserida no discurso do narrador. Essa é a forma do discurso indireto livre. Estrutura do discurso indireto livre. O discurso indireto livre não é introduzido por verbos de elocução, nem por sinais de pontuação ou conjunções. Não apresenta assim uma estrutura, sendo um discurso dinâmico. No discurso indireto livre, é difícil delimitar o início e o fim do discurso da personagem.
uma vez que se confunde, por vezes, com o discurso do narrador, que tem todo o conhecimento das falas e sentimentos das personagens. A principal distinção é que as falas das personagens são narradas na primeira pessoa, enquanto o discurso do narrador se encontra na terceira pessoa. Verbos de elocução. São verbos que anunciam o discurso, ou seja, introduzem uma fala indicando as atitudes e ações das personagens. São usados primeiramente para introduzir o discurso direto, quando ocorre a transcrição exata da fala das personagens, mas introduzem também o discurso indireto, quando o narrador reproduzir a essência das falas das personagens com as suas próprias palavras. Uso de verbos de elocução. Exemplo. Mãe, posso ir ao cinema com minhas primas? Perguntou Soraya. A mãe afirmou. Pode, filha. Obrigada, mãe, exclamou alegre a filha. A que hora vocês vão? Indagou a mãe. Ainda não sei, respondeu Soraya. Vou perguntar à prima Ana. Então percebam que o que está grafado aí em azul são verbos de elocução. Então, o uso de verbos de elocução é essencial para estruturar o discurso e atribuir as falas das personagens de forma objetiva, evitando que o leitor se confunda. Contudo, o excesso de verbos de elocução leva a um discurso pausado e repetitivo, com pouca fluidez e dinamismo, principalmente quando não há diversificação na escolha dos verbos de elocução, o que não é o caso do exemplo que vocês estão vendo, certo? Assim, embora o uso de verbos de elocução seja essencial, deverá ser feito de forma moderada. Espero que tenha ficado claro para vocês, certo? Essa diferença entre os três tipos de discurso e os verbos de elocução. Então, posicionamento do verbo de elocução na frase. Ele pode vir antes do discurso, depois do discurso e no meio do discurso. Antes do discurso, ele virá seguido por 2 pontos, como vocês podem ver aí no exemplo. Lúcia, em desespero, gritou, 2 pontos, o que aconteceu. Depois do discurso, ele vem separado por um travessão. Não gosta das atitudes daquela garota, comentou Rogério. E no meio do discurso, o verbo de elocução ele vem separado por travessões. Ainda não sei, reticências, hesitou Lara. Confirmo assim que consegui. Ok? Então, essa é a forma que nós podemos encontrar o verbo de elocução dentro dos discursos. Tá bom? Então é isso. Peço desculpas se foi um pouco rápido, mas é devido ao tempo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, né? Podem entrar em contato pelo WhatsApp. Com relação a atividades, no livro de produção textual, vocês vão responder os exercícios sobre os tipos de discurso e verbos de elocução, que vão das páginas 21 a 24. A entrega da atividade é até o dia 20/5, certo? No mesmo horário de sempre. Até as 23 horas e 59. O e-mail para o envio das atividades mudou, porque houve um probleminha com o e-mail anterior. Corri o risco de ser excluído, pois como não foi um e-mail feito por mim, sim feito pela escola, aí o Google poderia reconhecer alguma coisa desse tipo e excluiria todos os e-mails. Aí todos os professores fizeram e-mails novos. Então, o envio agora das atividades passa a ser por esse e-mail que vocês estão vendo aí. Professor Edson Vasconcelos@gmail.com. Tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato. É só perguntar que eu estarei a postos para elucidar as dúvidas de vocês. Abraço, bons estudos.